Deixa eu ver, até tem. Bom dia a todos, excelente dia. É um grande prazer estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que nós temos entendido, aprendido e que tem feito sentido para nós. Para quem não conhece, meu nome é Patrícia, eu trabalho com recursos humanos há mais de 10 anos e hoje a nossa frente de acreditar, de realmente apoiar, de incentivar é sobre falarmos em saúde mental dentro das empresas. É claro que hoje talvez já esteja um assunto muito saturado por conta das normas, da legislação, mas o nosso objetivo aqui hoje é conversar com vocês numa reflexão um pouco mais profunda para além da norma, né? Não apenas como uma normativa, mas como uma necessidade de transformação de dentro do ambiente de trabalho. A Amanda é minha parceira, ela vai se apresentar e a gente vai refletir um pouquinho junto sobre esse assunto. Bom dia, eu sou a Amanda Silvestre. Sou especialista em desenvolvimento de pessoas, tenho aqui a Paty como uma parceira desse olhar de saúde mental, mas também atuo olhando para os negócios, o quanto que as pessoas, quando assumem o seu melhor, o seu potencial, em nível de habilidades, dentro de processos bem estabelecidos, estava tendo um papo ali com a Juliana, mas o fator saúde mental, a gente vai olhar como um recurso, como as pessoas tendo algo para entregar, e se ela não entrega por meio dessa interferência, ela vai se dar por insatisfeita, os resultados ficarão comprometidos, e a gente vê que todo mundo se cobra, o negócio cobra, e o resultado não acontece, todo mundo fica frustrado. Então a gente fala da norma como uma exigência, diretriz, mas também a gente acredita muito o quanto que trazer esse papo para a conversa hoje, a gente está falando de crescimento de negócios, nós estamos falando de aumento de autorrealização e para que todo mundo cumpra aquilo que tem de melhor para oferecer realmente para o mundo, por meio do seu trabalho. E exatamente sobre isso. Tudo aquilo que nós vivenciamos nos tempos atuais, existe um histórico, existe um motivo disso acontecer. E se nós formos olhar dentro do meio corporativo, né, dentro das empresas, as questões de doenças ocupacionais, elas existem há muito tempo, tanto que as NRs, elas começaram em 1978. Só que sempre se vê no mesmo padrão de repetição. Existe um problema, o problema é tratado como uma fragilidade do indivíduo e não do ambiente. A partir daí, a ciência vem e nomeia aquilo como realmente uma doença, e ao invés de tentarmos mudar o ambiente, redesenhar o trabalho, o que a gente tenta? É adaptar o indivíduo ao sofrimento. Então, nós viemos com iniciativas para que ele aguente aquela pressão e não que o ambiente melhore quanto à pressão e quanto às cobranças. Mas por que nós precisamos entender isso? Porque o mesmo acontece dentro da saúde mental. Agora, as doenças, elas têm nome, existem burnout, ansiedade, depressão, mas o que temos feito para que esse indivíduo não suporte o ambiente, mas que o ambiente melhore para que o indivíduo performe um pouco mais? E quando nós falamos sobre isso, não é sobre a lei, não é sobre termos um laudo, não é sobre termos um papel para cumprir para o Ministério de Trabalho. É realmente uma reflexão para entendermos que um indivíduo com uma saúde mental monitorada, uma saúde mental onde ele tem um apoio, onde ele tem ferramentas para que ele possa se desenvolver, para que ele possa sentir segurança psicológica dentro do trabalho, não é pensando no indivíduo, mas é pensando principalmente no ambiente. É pensando no resultado que a sua equipe vai ter, é pensando no resultado que eles vão atingir. Por quê? Porque eles estão bem, porque eles se sentem bem. Porque um trabalho humanizado não é só você não adoecer dentro do ambiente de trabalho, não é só você não sair depressivo, ansioso com uma rescisão. É você entender que esse é um ambiente onde você pode ter reconhecimento, ter pertencimento, onde você pode melhorar, onde você pode se desenvolver como indivíduo. É isso que o ambiente de trabalho deve proporcionar para o trabalhador. E não as cobranças, não apenas as entregas, não apenas os resultados, mas é um espaço onde o indivíduo possa crescer e se desenvolver também. E eu imagino que hoje a gente está numa crise muito grande das pessoas também saberem o papel dela dentro dos negócios e tudo aquilo que ela é capaz de produzir. Então, quando a gente pensa na saúde mental como um fenômeno, né, de pauta quente, de todo mundo estando se mobilizando em alguma esfera, a gente, se a gente for refletir, talvez, né, estamos precisando nos organizar diante disso, mas é voltar mesmo para o significado das coisas. As pessoas estão vivendo sem referenciais.
As pessoas estão vivendo sem diretrizes, as pessoas estão vivendo num mundo que se perdeu. E como que ela se reconhece também dentro do trabalho, dentro das suas práticas, habilidades técnicas, comportamentais, se elas estão com a mente muito grogue? Então a saúde mental, quando a gente fala, trazendo um pouco isso para a matéria, né? O que é isso em si? É a gente ter o nível da nossa autopercepção e consciência ativa. Acontece que é muito provável que a gente está aqui, pode estar com o pensamento lá nos nossos problemas, nem aqui, nem lá. E no dia a dia a gente vê isso dentro das práticas profissionais, todo mundo se queixando e ninguém falando para ela o que ela deve ser feito, o que é o melhor dela e qual é o impacto do trabalho dela. As pessoas não sabem. Façam esse teste com as pessoas que estão do seu lado. Você tem noção do impacto do seu trabalho dentro da operação? Você tem noção aonde a gente chega por meio das suas habilidades? Você tem noção que se sua mão não estiver aqui, a falta que você faz e o que está te faltando para você operar dessa maneira? Né? Assim, que tipo de consciência te instala aqui para você entregar o seu melhor? Então, a gente olha para o indivíduo justamente isso, não é só reparo. Olha aqui, a gente quer reparar tudo isso para que você realmente entregue o seu melhor. Entregando a palavra. E para finalizar, realmente trazer essa reflexão, esse nosso discurso com os empresários, empreendedores, porque hoje está todo mundo cobrando que você entregue um papel, você vai ter que entregar um laudo, você vai ter que entregar um questionário. Mas o que tem por trás disso? Qual é a profundidade de não apenas pensar no risco psicossocial, mas no fator desse risco e o quanto esse risco, esse fator, prejudica o desempenho do indivíduo, do ser humano. Entregar só por entregar, você pode ter o laudo mais bonito do mundo, o diagnóstico mais bonito do mundo, mas se isso não é uma cultura do seu negócio, se isso não é uma cultura do seu projeto, você vai estar só cumprindo uma exigência sem nenhum significado. Então, a gente fica à disposição de vocês para batermos mais um papo a respeito disso. Somos muito gratas pela oportunidade, apesar de um tempo rápido, de poder compartilhar e trazer essa reflexão, porque não é algo que vai mudar, não é uma modinha. Isso aí é uma revolução, assim como houve a Revolução Industrial, essa é uma revolução do ambiente de trabalho, isso não volta mais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente.